Salmos 150. Salmos 150. Está escrito assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da tua grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai com adufo e flauta, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai ao Senhor com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonoros. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Vamos orar a Deus então, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, nesta noite, ó Pai, nós estamos diante da Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu poder. Pai, coloca as Suas mãos, que nesta noite, ó Pai, venha ser mais uma noite de bênção, de vitória, de milagre. Entregamos ao Senhor nesta noite, ó Pai, oferecemos a Ti este culto, porque é em nome do Senhor que Ele foi aberto. Aqui toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é dada ao Teu santo nome, Jesus. Assim a Tua igreja ora e apresenta-te mais uma vez, ó Pai. Estamos aqui para adorarmos e exaltarmos ao Senhor, que é santo, santo, santo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus, irmãos, então, com os irmãos do louvor, em nome de Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Quem trouxe um instrumento aqui para louvar o Senhor essa noite? Hoje eu vi algo muito importante em nossas vidas. 52 domingos, acabou o ano. Então nós temos mais 51 para estar na casa do Senhor. E Ele vai estar todos os dias. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer.
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Pode aplaudir o nome do Senhor essa noite, celebrar porque está aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Será que você tem fé o suficiente para levantar suas mãos e cantar esse refrão? Sabe? Grandes coisas estão por acontecer. Há um nome que há a ser chamado quando o Senhor Jesus voltar. Esse nome é o meu, é o seu, porque Ele nos conhece. A palavra de Deus diz que Ele nos conhece a todos os instantes. Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Que lugar é esse? É na minha vida, é na sua. Aleluia, Jesus! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Nesse lugar o Senhor já nos salvou. Quantos já se renderam nesse lugar como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes chegamos aqui abatidos, mas o Senhor nos trouxe uma palavra que nos fortaleceu, que nos nutriu, que nos fortaleceu e nos colocou de pé novamente. Aleluia, Jesus! Nós precisamos mergulhar mais nesse manancial da palavra dEle. Eu navegarei no oceano.
Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vamos pedir a Ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu servirei. Aleluia, Jesus. Sabe, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado o homem que foi plantado junto a ribeiros de água e cujas estações dará seu fruto. Aleluia, o Senhor já nos plantou no reino. Nós precisamos trazer a realidade disso, que o inimigo quer falar assim todos os dias: você não é capaz, você não pode. Mas nós podemos. Para chegar nesse mundo já viemos como vencedor. Aleluia, Jesus. Vamos repetir pela última vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem
vem como em Pentecostes e enche-me de novo. O Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu servirei. Você pode aplaudir ao Senhor por esse amor que Ele derramou em nossas vidas. Aleluia, Jesus! Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Que Deus abençoe nossos irmãos do louvor. Pastora Regineia, dando as oportunidades, em nome de Jesus. Então vá, minha esposa, vai lá então. Glória a Jesus, amém? Quem pode aplaudir Jesus, aplauda Jesus nessa noite. Amado, Jesus se faz presente. Ele tem bênção para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Abra o seu coração, dá lugar para Jesus nesta noite, porque Ele tem bênção para mim e para você, amém? Esta obra ela é de Deus, ela não pode parar. Vem você para o meio para Jesus te abençoar. Esta obra ela é de Deus, ela não pode parar. Vem você para o meio para Jesus te abençoar. Não fica de lado, nem anda devagar. A jornada é muito longa, temos almas para salvar. Não fica de lado, nem anda devagar. A jornada é muito longa, temos almas para salvar. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não desanimes com a tua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. Está sim pela fé debaixo de nossos pés. Ele está amarrado, ele não tem poder. Pelo sangue de Jesus nós havemos de vencer. Pelo sangue de Jesus nós havemos de vencer. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz sinais aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que crêem. Derrama fogo santo, a Senhor manda poder. Derrama fogo santo, a Senhor manda poder. Amém? Vamos ouvir os irmãos que vai estar louvando e exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus! Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento nós estamos aqui reunidos para adorar o nome de Jesus, amém? Fica, Senhor, já se faz tarde. Em mim morada plenamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos fazer um coral comigo? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já desfaste toda a sombra, já tem a luz bendita do amor. A igreja comigo, né, para me ajudar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Em meu coração para pousar.
Vamos começar, que eu estou bem desafinado, mas estou só aquecendo aqui. Vamos começar com as oportunidades, irmão? Aleluia. E você se aqueça aqui, nós estamos no primeiro domingo de 2026. Olha que privilégio. Você com toda a dificuldade, entre trancos e barrancos, está de pé. Já viu aí como Jesus é bom? Eu tenho muito a agradecer a Deus, porque tive motivo de desistir. Eu tive motivo de desistir sim, mas eu não desisti. Estou aqui de pé dizendo que Jesus é bom e vou pegar força para mais um ano na presença do Senhor. Amém? Vamos ouvir o Ariel, uma oportunidade. Amém? Glória a Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Amém? Glória a Deus. Depois do irmão Ariel, nós vamos ouvir também o irmão Josmar, com a sua oportunidade de você dar uma forte salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, deixar uma palavra não se encontra em 2 Timóteo 1:6. Por esse motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Glórias a Deus. Irmãos, quando eu vi o tema desse ano da ISOCED, reavivamento, irmãos, aquilo queimou no meu coração. Eu venho a falar para você que se você está com a chama no coração apagada, se você está se esfriando, nesse ano eu falo que você não vai se esfriar. Nesse ano você não vai se apagar, porque Deus vai encher você do verdadeiro amor. Deus vai recolocar os dons espirituais sobre a vida de cada um. Não pense que perdeu os dons. Não pense em parar ou desistir. Deus vai encorajar você e vai te levantar, levar você em lugares que você nunca viu ou ouviu falar, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Josmar. Depois do irmão Josmar, nós vamos ouvir também, aleluia, o irmão Odélio com a sua oportunidade, amém? Glória a Deus. Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus, porque Jesus merece. Cumprimentos os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, tem que acreditar que fala, a união faz a força. Às vezes a gente está fraco, chega aqui, mas a nossa força é em Jesus. E quando nós se unimos todo mundo aqui, parece que Deus age mesmo. Eu vi que age mesmo. A gente chega triste e sai alegre, cheio. Eu vou ler uma passagem aqui, que está em Êxodo 7, do 10 em diante, tá? Então Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. Faraó também chamou os seus sábios encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e transformou-se em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Olha aí, gente, o poder de Deus. Nós, às vezes, encontramos algum problema, alguma dificuldade, vamos crer nele, que ele vai atropelar, vai engolir tudo, vai nos livrar de todo mal, amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Odélio com a sua oportunidade nessa noite, porque Jesus é maravilhoso. E você aproveita esse primeiro domingo, talvez seja o seu primeiro culto, né? Então aproveite para dar o teu melhor, irmão. Jesus está aqui, você abre o seu coração, joga as coisas negativas para lá e dá um culto para o Senhor. Porque, irmão, há uma diferença de você ter a presença de Deus na sua vida e você dar reverência a Deus. Porque aquele que dá reverência a Deus, ele é diferente. Foi assim, irmão, no tempo da Arca da Aliança, quando foi colocada a Arca da Aliança na casa de Abinadab. Aleluia, ele não fez a menor questão para a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança passou anos e anos lá e não teve nada a acontecer. Não faça. E na casa de Obed-Edom só ficou simplesmente alguns meses. E as coisas foi diferente.
Então, faça a diferença. Não deixa que a presença de Deus seja taxada de qualquer coisa. Aproveite essa presença, porque se for basear e colocar na balança os teus pecados, irmão, a balança vai quebrar. Aleluia. E mesmo assim o Senhor te pegou, te levantou e disse, mesmo com pecado eu quero você. Então, viu aí a bondade de Deus, o amor de Deus para conosco? Então, dê uma forte salva de palmas para Jesus e aproveite esse culto. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu vou louvar o Senhor com o hino da harpa de número 4. Gostaria que toda a igreja louvasse juntamente comigo. Quem souber. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos e nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. O que precisa não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos ouvir as criancinhas que já estão preparadas, as criancinhas, Cordeirinho de Cristo, louvando ao Senhor Jesus. Depois das criancinhas, vamos ouvir também a irmã Regiane. É Regiane mesmo, né? Agora eu estou lutando com o meu cérebro aqui para gravar os nomes das pessoas. Amém? Glória a Deus com a sua oportunidade. Amém? Glória a Deus, as criancinhas se preparam aí. Glória a Deus. Cordeirinho de Cristo salva a igreja na paz, Senhor. Eu gostaria de estar chamando os irmãos para estar dançando junto com as crianças, para, né, estimular eles a dançar.
já sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Faz em mim morar eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Ah, esse meu pastor sente sim. Volta logo pro aprisco, vem. E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou, e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou, e a que se perdeu achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão com a gente. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Agora bate o pé. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Então mexe a mão. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, vai. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. E bate o pé. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Oi, Nath. Glória a Deus, bendito. Vocês prestaram atenção na música? Prestaram atenção no louvor? O Ministério de pastor está Crianças, procurando as agradeço a ovelhas oportunidade. fazer alguma coisa para que ele possa te encontrar. Porque às vezes você vem, irmão, fica tão quieto que o pastor tem dificuldade de encontrar a ovelha dentro da igreja. Então, irmão, o ano começou, vamos começar a abrir o coração para Jesus, né? Porque Jesus quer te encontrar e fazer mudança na sua vida, amém? Vamos ouvir a irmã Regiane. Glória a Deus. É Regiane ou Regiane? É Regiane, né? Glória a Deus com a sua oportunidade. Depois da irmã Regiane, vamos ouvir também o nosso grupo de jovens, o Ministério dos Jovens. Glória a Deus, louvando e bendizendo o nome do nosso Criador. Amém? Glória a Deus, você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus, porque Jesus merece. Glória a Deus. Saúde, irmão, com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Quero agradecer ao Senhor, né, por mais uma noite na presença dEle, pela vida de cada um que está aqui, aqueles que não pôde vir, que o Senhor venha guardar, né, abençoar, proteger, que venham logo. E eu queria deixar, né,
Só uma coisa que eu estava lendo e estava pensando, estava até conversando com a minha cunhada, né, gente, conversando o que pensa, né, trocando, né, reflexão uma outra, né, sobre Esther, né, Esther 1:15, que os eunucos e os sábios do rei estavam falando, né, sobre a princesa Vasti, a rainha Vasti, né, o que ela fez, né, que eles deveriam expulsar ela, né, pelo que ela fez, né, para que servisse de exemplo para as outras esposas, para que elas não fizessem igual, né. E aí ela estava conversando, né, desculpa, irmãos, aqui, né. Aí eu e ela estava conversando, né, eu estava falando para ela que muitas vezes, falando de mim, que isso não está na palavra, irmãos. Às vezes Deus podia até querer usar a rainha Vasti também, né, para algo diferente, mas ela não se pôs na posição, né, que Deus queria, né. A palavra não fala se ela era também, se ela servia a Deus, algo do tipo, né, ela não era judia, mas de repente Deus tem um propósito na vida, não só aqueles que estão aqui, Deus tem propósito na vida de todos, né, e às vezes o Senhor até queria usar ela para algo, mas ela não deu esse espaço para Deus, né, para que Deus fizesse. Às vezes, por teimosia, por rebeldia, nós fazemos isso, né, não deixa o Senhor usar a gente por rebeldia, por teimosismo ou por vergonha, a gente se priva de deixar o Senhor usar a gente. E assim, o Senhor, Ele tem sim um propósito na nossa vida. Só que é aquele negócio, tem coisas que é imediato. O Senhor tem uma obra para fazer. O povo dele estava perecendo, né? Mardoqueu estava correndo risco de vida, né? Então essa perseguição não veio só a partir do momento que Esther foi ungida rainha, foi, né, tomada como rainha, né? Isso já vinha essa perseguição, né, do lado de Amã, né? Então, acredito assim que pelo Senhor tem essa urgência de salvar o povo dele, o Senhor permitiu, né, que ela saísse do lugar que era para ela, né, ser usada ali, assim como o Senhor fez também com Saul, né? Era para Saul ele era usado por Deus até que ele quis passar à frente, né? Foi falado para ele, não faz, e ele fez o que não era para ter feito. Muitas vezes nós guardamos e escondemos coisas achando que Deus não está vendo, mas Ele vê, Ele presencia tudo que nós fazemos, né? Ele sabe de todas as coisas. Então a gente pode guardar do homem, o homem não vê, mas Deus, Ele está vendo. Então, assim como Ele fez com Vasti, assim como Ele fez com Saul, Ele pode sim tirar a gente de um lugar que Ele deixou ali para a gente. Não que Ele não vá cumprir a palavra dEle, porque Ele não volta atrás na palavra dEle. Mas naquele momento de emergência foi o que precisava acontecer, né? Tanto que depois não falo mais sobre Vastes, né? Só fala ali, só. Então, o que aconteceu dali em diante, nós não sabemos. O Senhor tem uma obra na vida de todo mundo. Só que se eu não quiser, Ele não vai cumprir. Se eu quiser hoje sair da igreja e falar, não vou mais, né? Ele não vai invadir, Ele não invade. Ele é amoroso, Ele bate, né? Ele bate e convida. Se a gente quiser, Ele entra, senta na mesa e ceia, né? Mas se a gente não permitir, isso não acontece. Então, como Esther, ela deu esse espaço para Deus, não só deu esse espaço como ela quis falar, com o rei, o que ela fez? Ela se preparou, né? Ela foi sábia, ela orou, ela jejuou, ela pediu a Deus que fosse à frente dela. E o que aconteceu? Ela passou pelo rei, e o rei ele estendeu o cedro para ela, para que ela se aproximasse, né? Então, que nós venhamos a ser sábios também, tá sempre, né, em oração, em jejum, sempre buscando, para que a hora que a gente chegar na presença do rei, ele possa estender o cedro dele para a gente e chamar a gente diante dele, diante da presença dele. Amém, irmãos? Então, é isso que eu queria deixar para os irmãos, amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o Ministério dos Jovens, o Geração de Davi, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E daqui a pouco a palavra de Deus. Prestaram atenção na palavra? Vocês estão entendendo? Irmão, às vezes você sofre tanto por mínimas coisas. Essa palavra se resume a uma coisa, obedecer. Um dia Deus, usando o profeta, disse, profeta, é melhor obedecer do que sacrificar, porque Saul queria justificar um erro. E Deus disse para ele, eu não estou querendo sacrifício, eu estou querendo obediência. E é isso que precisa da gente, irmão. É melhor você pode fazer o que for, sacrificar e orar com caroço de milho
nos pés. Mas se for desobediente, a palavra de Deus vai estar andando para trás que nem caranguejo. Então, o ano 2026 começou, e é o tempo de nós começar com essa palavra aqui. Como a princesa, a rainha Vasti foi expulsa do palácio, cuidado também para não ser expulso do palácio que Cristo separou para nós, irmão, por causa de desobediência. Amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Ministério de Jovens cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Hoje os enfermos vão sair daqui curados, porque Jesus vai derramar do seu poder. Hoje os enfermos vão sair daqui curados, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Aonde o crente pisa, Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Com o poder de Deus nós havemos de vencer. Aleluia! Não soltou o cabo da nau? Aleluia! Então vamos trocar. Enquanto eles se preparam aí, vamos ouvir o Zé Penteado com a sua oportunidade. Glória a Deus, você dá uma forte salva de palmas para Jesus e o grupo de jovens vai se preparando. Salve meus irmãos na paz, amém? Quem está alegre, levanta as tuas mãos e bate palma para Jesus. O povo de Deus não pode ser quieto, tem que ser barulhento pela palavra de Deus. Irmãos, eu vou ler aqui umas pequenas palavras, mas nós vamos prestar bastante atenção. Glória a Deus, aleluia. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vá e repreende-o entre ti e ele só. Se ouvir, ganhaste a teu irmão para Jesus. Mas se não ouviu, chama um ou dois. Esse ganha ele para Jesus. Se não ganhar, toda a palavra seja confirmada no nome do Senhor Jesus. Irmão, de repente a gente conversa com o irmão, desanima. Ah, não vou falar com ele não, porque eu já falei uma vez e eu não quero. Pega um segundo irmão, terceiro irmão e vai. Que se ganhar, é a alma para Jesus. Se não, a igreja vai também confrontar com isso, tá bem? Palma bem forte para o Senhor Jesus. Aqui eu sei que ninguém vai desanimar, porque sempre dá um ouvido à palavra do Senhor. Glória a Deus. E esse ano é que, como o irmão Penteado falou, irmão, vamos para cima, vamos ganhar alma para Jesus, vamos buscar as almas que estão sofrendo, e Deus conta com você, conta comigo,
E cuidado que nós vamos pagar um preço para não correr atrás, viu, irmão? Essa moleza do século 21 que está tendo para a nossa vida, está uma moleza, viu? Daniel profetizava que quando a ciência se multiplicasse, irmão, aleluia. Eu desconfiava com o aumento da ciência, muitos de nós entrava no comodismo. Não quer mais ir para a guerra com coisa ruim. Então é hora de nós se levantar e começar a enfrentar a realidade. Deus não nos chamou para ficar de braço cruzado. Deus nos chamou para dar a nossa cara a tapa e ir atrás das almas que estão sofrendo. Vamos ouvir a pastora? Aleluia. Pastora, enquanto ele se prepara, que eles já estão lutando, já se prepara? Já? Então vamos ouvir o grupo de jovens já, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos ouvir o grupo de jovens. Dê uma bem forte, uma salva de palmas bem forte para Jesus, ouvindo Geração de Davi, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Daqui a pouquinho Deus vai falar com você através da palavra, mas se você prestar atenção, Deus já está falando conosco nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Ministério Geração de Davi cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Essa obra ela é de Deus, ela não pode parar. Vem você pro meio pra Jesus te abençoar. Não fica de lado, nem anda devagar. A jornada é muito grande, tenho almas pra ganhar. Na fé de Abraão eu fiz o meu escudo. Na pedra angular eu fiz uma festa e tudo. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração
santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. A luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus, então governará. A oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você viu, irmão, o grupo de jovens parece que um negócio que não queria deixar eles cantar, né, irmão? Mas em nome de Jesus, louvaram e louvaram para Jesus. Porque quando nós estamos fazendo alguma coisa para Jesus, tem mesmo atrapalho. E eu quero convidar você nesse momento a fazer uma oração agora. 20 minutos, 20 segundinhos de oração. Você ora comigo? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu vou quebrar esse protocolo aqui, que eu estou... Aleluia, com vontade de orar agora. Não é costume de quem está dando a oportunidade de orar, mas eu vou orar. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a falar com Deus nesse momento. Amém? Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro na Tua presença neste momento, para apresentar, meu Deus amado, a continuação desse culto. Meu Deus, que o Senhor possa quebrar toda obra contrária, meu Deus, que tenta, meu Deus, parar a Tua obra, que tenta parar, meu Deus, que o louvor, que a adoração chegue diante do Teu altar. Neste momento, meu Deus, que o Senhor possa quebrar tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, para que o céu venha se abrir e o nosso louvor venha chegar diante do altar do Senhor, como um incenso suave diante do Teu altar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero declarar que esse culto foi preparado, meu Deus, para o Senhor, que não haja sombra de
de variação, Senhor, para tentar contra o teu povo, nem contra a adoração que a tua igreja está fazendo. Meu Deus, que a tua palavra venha diante do teu altar para o nosso coração, que os louvores venham do teu altar diante do nosso coração, e que toda adoração, meu Deus, possa chegar diante de ti, e que seja quebrada toda a seta do mal, e o teu nome seja sempre glorificado no nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir o ciclo de oração agora, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ministério de Mulheres, chama o Espírito, sal da amada igreja com a paz do Senhor. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é Deus, Ele é grande. Meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão.
homem, sua imagem e semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz. Para o perdido ele é Jesus. Não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Não existe outro Deus tão grande assim. Não existe outro Deus tão grande assim. O meu Deus é grande. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você já disse para Jesus hoje que Ele é grande? É por isso que coisa ruim tem raiva da gente, irmão. Nós podemos não ter dinheiro, mas nós reconhecemos o nosso Deus é grande. Você pode não ter um carro bom, mas você reconhece o tamanho do teu Deus. Você não tem, irmão, uma roupa da grife, mas você olha para o céu e diz: muito obrigado, Senhor, porque eu tenho um dia de 24 horas para viver e eu reconheço que o Senhor é grande. Amém? Glória a Deus. Chegamos à hora da palavra agora. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas antes eu vou apresentar alguns visitantes que estão nos honrando com as suas visitas. Glória a Deus. Está conosco aqui a irmã Cileide. Cadê você, irmã Cileide? Levante sua mão. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Está também o Miguel, também conosco, nos honrando com a sua visita. Está também a Nasci. A Nasci é a matriarca, pelo jeito que eu acho que todos desconfiam que é a matriarca da família. Está, eu não sei se é Ali ou é Cisso. Celi. Isso. É o pequenininho, né? Glória. Ah, é essa aqui. E está também a Helena. A Helena é a herdeira da família. Seja bem-vinda, vamos receber. Agora eu quero que as irmãs cheias do Espírito Santo agora, vá dar um abraço nas irmãs. E os irmãos cheios do Espírito Santo, dá um abraço no irmão lá. Aleluia. Já convidando ele para o grupo de varões, porque aqui tem fogo e também tem alegria e também tem, irmão, um recebimento caloroso, né? Sejam bem-vindos vocês que resolveram hoje dar um espacinho para Jesus, resolveram hoje dar um espacinho para só o Senhor é Deus, e nós te recebemos com um abraço bem forte aí. Receba esse abraço caloroso. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração igual ao meu, dai as mãos e meu irmão serás. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão serás. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão serás. Amém! Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé. Eu fico muito feliz quando os visitantes resolvem vir na Só o Senhor é Deus. E eu já fico com o meu coração palpitando, dizendo para ele assim: já fica logo na Só o Senhor é Deus, já planta a tua planta aqui e vamos junto colher o fruto para a glória do nome de Jesus. Receba o pastor com uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Toma assento só um pouquinho, irmãos, em nome de Jesus. Eu ainda vou pedir a sua oferta, a sua contribuição de amor, no nome de Jesus. Pega na sua mão. Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Segura na tua mão a tua ajuda, a sua contribuição. E eu quero, junto com você, apresentar a Deus
aquilo que você vai ofertar ao Senhor, isso, em nome de Jesus, amém? Senhor meu Deus e Pai, nesta noite eu apresento o teu filho, a tua filha, aqueles a quem vão contribuir com a tua casa. Pai, coloca as suas mãos, dê a tua bênção, a tua vitória, multiplica na casa, no lar, ó Pai, na despensa, no bolso. No teu nome nós oramos, ó Pai. Repreendemos nós, ó Pai, no nome de Jesus, todo mal que vem para quebrar, para destruir, para estragar, pelo poder do nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nesta noite nós repreendemos e profetizamos a tua bênção e vitória em nome de Jesus. Amém? Vai passar aí então as nossas irmãs recolhendo a sua oferta, a sua contribuição de amor em nome de Jesus. Eu vou aproveitar esse espaço para convidar os irmãos para, a partir de amanhã, aqui na nossa igreja, nós vamos ter 12 dias de oração. 12 dias de oração, amém? Estaremos, a partir de amanhã, segunda-feira, orando esses 12 dias, apresentando os 12 meses do ano, em o nome de Jesus, amém? Nós temos os nossos horários de oração, como segunda-feira, por exemplo, às 8 horas da noite. Nós vamos orar nesse horário, o dia que tem culto, após o culto, amém? Amém, irmãos? Amém, pastora Reginéia? Glória a Jesus, amém, irmãos? Então se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Nós vamos orar neste momento. Vamos entrar na palavra do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para entregar ao nosso coração, em o nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, nesta noite nós estamos diante da tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu poder, papai. Pai, coloca as suas mãos e venha falar conosco nesta noite, através da tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós estamos neste lugar santo. Entendemos, ó Pai, que a tua presença está neste lugar. O Senhor é bom e a tua bondade, Pai, ela dura para todo sempre. Ela estende-se de geração a geração. E é por isso que a tua igreja ora. É por isso que a tua igreja clama, é por isso que a tua igreja busca, Pai. Papai, no nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, derrama do mais altos céus a nós a tua palavra e fala com a tua igreja, Pai, em o nome de Jesus. Amém? Livro de 2 Reis, no capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6, é o texto que nós vamos ler para esta palavra. Só fazendo uma pequena correção, então, a oração dos 12 dias vai ser às 23 horas. Amém, irmãos? Foi passado para mim, e não, até então horário não, mas então às 23 horas, a partir de amanhã, serão 12 dias de oração aqui na igreja. Venha, se esforça. Vamos buscar a Deus, vamos entrar esse ano orando, irmãos, em nome de Jesus. Enquanto você acha, quinta-feira agora, irmãos, preste atenção todos, quinta-feira agora, vamos ter uma reunião com toda a igreja, membros e obreiros. Vamos estar anunciando algumas mudanças em alguns departamentos, lideranças de grupo, foco no trabalho. Então nós precisamos de todos os irmãos, membros e obreiros, quinta-feira, horário de culto, aqui na igreja, 8 horas, horário de Brasília. Quem entendeu, diga amém.
Evangelho não, livro de 2 Reis, no capítulo 6, e no versículo de número 8. Aleluia, Jesus. Está escrito assim na palavra de Deus. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos. Ele disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, quem está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde está este, que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, aos quais vieram à noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. E orou e disse: Senhor, eu peço, abra-te os olhos para que veja. E o Senhor abriu o olho do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou e disse: Senhor, fere-te, peço-te essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e vou guiar. E ao homem de Deus buscais, e guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre estes olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não ferirás, ferirás tu o que tomaste como prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam, e vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e despediu, e foram para o Senhor, e não entraram mais tropa dos sírios na terra de Israel. Aleluia, Jesus. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Estamos nós, ó Deus, para meditar naquilo que o Senhor tem para falar conosco, papai. Deus, fala conosco nesta noite, Senhor. Derrama sobre nós a tua presença, papai. Ó poderoso Deus de Israel, santo Deus de vitória, em nome de Jesus Cristo, ó Deus do céu, ó Pai da eternidade,
Bendito é o teu nome, Jesus. Toda honra e toda glória nós damos a ti, porque o Senhor é bom, a tua bondade, ela é para todo sempre, papai, em o nome de Jesus. Amém? Tomai-vos assento em nome de Jesus. Quem tem boca pode dar glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem tem boca pode dar glória a Deus. Quem tem mão pode aplaudir o nome de Jesus nesta noite, porque o nosso Jesus, ele se faz presente, tem bênçãos e vitória para estar derramando sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, como é bom a igreja do Senhor está diante do Senhor. Como é bom podermos chegar nesse lugar para adorar o nome de Jesus. Nós lembramos que todos os nossos cultos começam com adoração. Enquanto os irmãos louvam, o grupo de louvor, nós dizemos assim: vamos adorar a Deus. E nós tiramos um momento, seja culto da família, seja culto da libertação, seja culto, o título que ele tiver. Nós começamos o culto aqui adorando a Deus. E quando nós, irmãos, chegamos à casa do Senhor, em um lugar como esse, para adorar, nós sentimos a presença daquele que está sendo adorado. Às vezes, a nossa expectativa, ela gera que para o Senhor se fazer presente, o culto tem que estar acontecendo exatamente como eu queira que esteja acontecendo. Mas a forma de Deus fazer, a forma de Deus operar em nosso meio, não é a forma que eu quero, o que você quer, o que nós planejamos. Deus tem a forma dele de fazer, de ministrar, e nesta noite Deus mais uma vez tem na mão o controle para operar, para fazer, para derramar. Então abra o seu coração, não deixa que nada lhe impeça de receber a bênção, não deixa que nada lhe impeça de receber a vitória, porque o Senhor se faz presente para nos dar a vitória em nome de Jesus. Sabe, amados, num culto como esse, o inimigo fica arrumando uma situação. Ele fica atrás de encontrar uma situação para tentar impedir você de adorar a Deus. Às vezes nós estamos num culto e às vezes alguém, lamentavelmente, diz assim: Deus não estava no culto hoje. Talvez é nós que não estamos no culto, porque o Senhor está no culto. A palavra não falou, talvez não falou com aquele que não deu ouvido, porque aquele que dá ouvido, Deus fala sempre com ele, irmãos. Então, seja inteligente em nome de Jesus, não deixe o inimigo roubar a sua atenção, não deixe o inimigo roubar o seu tempo de adorar a Deus. Amém, irmãos? Queridos, nós lemos um texto de Reis, logo aqui no seu capítulo 6, a partir do versículo de número 8, a Bíblia diz que o rei da Síria chama os seus soldados, os seus servos, aqueles homens que estavam a seu serviço, e a Bíblia diz que ele combina, aleluia, com seu servo, dizendo: olha, eu vou montar o meu acampamento em alguns lugares estratégicos. E esse acampamento que eu vou montar são lugares onde o rei de Israel sempre está presente. E nós vamos levantar uma guerra contra Israel. Deixa eu dizer para você, todo rei precisava ter estratégia de guerra.
E quando o rei da Síria percebeu que tinha uma facilidade de guerrear contra Israel, logo já pegando, capturando, sequestrando o rei de Israel, seria para ele muito fácil ter a vitória, porque uma vez que o rei de Israel fosse sequestrado, uma vez que o rei de Israel estivesse em seu poder, então todo o exército do Israel também estaria em poder do rei da Síria. Então o rei da Síria, depois que tem essa estratégia, ele chama os seus e diz: olha, vamos nos preparar, porque em tal lugar, e começa a dar os pontos, nós estaremos lá, e quando ele passar, nós então pegaremos, levantamos guerra contra Israel. Acontece que Israel tinha um homem de oração. Acontece que Israel tinha homem que buscava Deus. Acontece que sobre Israel estava a proteção do Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel, aleluia. Deixa eu dizer para você uma coisa: o maior temor não está simplesmente em cima de um exército humano, mas o maior temor está em cima de um exército divino, celestial, que briga em favor de Israel. E nos ensina a Bíblia Sagrada que o profeta então, ele recebe de Deus a mensagem. E qual era a mensagem que ele recebe? Deus fala com o profeta dizendo: olha, o rei da Síria levanta uma estratégia para atacar Israel, para capturar o rei de Israel. E a Bíblia diz que o profeta então, ele manda mensagem ao rei de Israel e disse: rei, olha, evita de estar em tal lugar, não passa por esses lugares, porque o rei da Síria vai montar acampamento nesse lugar e vão tentar contra Israel. E nos ensina a Bíblia Sagrada que o rei então, ele chama o seu povo, por onde ele era acostumado passar, e diz: olha, eu vou me guardar desses lugares. E a Bíblia diz que o rei agora começa a se guardar. O rei, ele não passa mais pelos lugares onde passava. O rei não faz mais a sua caminhada diária. O rei não tem mais o seu passeio diário. E durante alguns dias, o rei da Síria com o seu exército, eles começam a ficar frustrados nos seus acampamentos, porque começa em água abaixo todos os seus planos. Começa a vir a frustração, aleluia, daquilo que tentava contra quem é de Deus. Começa a frustração, porque imaginavam eles que tocariam, que pegariam, que acabariam com aquele que é de Israel. Mas deixa eu dizer para você, uma vez que Deus guardou, ninguém toca. Uma vez que Deus guardou, ninguém consegue. Uma vez que o anjo do Senhor acampa ao redor para dar livramento, aleluia, não existe quem consegue tocar. O primeiro passo para a vitória do rei foi ouvir a voz do profeta. O rei podia dizer: não, profeta, para aí, eu vou preparar o meu exército e eu vou para esses lugares, porque Deus vai me dar vitória. O meu exército é poderoso, o meu exército é de guerra, o meu exército não perde batalha. Mas não foi esta mensagem que o profeta deu ao rei. A mensagem que o profeta deu ao rei é: não vai a esses lugares, se guarda desses lugares. Se você não entendeu, eu quero te falar algo que é de Deus. Não é toda guerra que você vai ganhar lutando. Não é toda guerra que você vai ganhar brigando. Tem guerra que ganha só no silêncio, só no joelho, só com a boca fechada, só na vigilância. O diabo vai esperar a oportunidade uma vez, vai esperar a oportunidade 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, aleluia. E ele vai se frustrar, porque o Senhor nos guardou. Oh, aleluia, o Senhor nos guardou. O Senhor nos guardou. Era muito fácil para o rei de Israel. Era muito fácil para o rei dizer: não, peraí, nós nunca perdemos uma batalha. Nós não perdemos para este povo há muito tempo. Deixa eu dizer, ninguém tem medo de quem é fraco. Ninguém teme quem é fraco. Ninguém teme quem é mais fraco do que ele. Que medo eu vou ter de alguém que é mais fraco do que eu? Que medo eu vou ter de alguém que eu tenho certeza que não vai aguentar um tapa meu?
Que medo eu vou ter de alguém que eu tenho certeza que não vai aguentar um empurrão meu? Aleluia, eu não vou ter medo. O meu medo vai ser quando alguém, aleluia, for muito maior do que eu. Quando eu olhar para minha mão e ver que a mão do camarada é muito maior do que a minha, opa, aí agora começa a mudar. Aí eu começo a evitar. Aí eu vou evitar, porque eu sei que ali o negócio é complicado, o negócio ali é sério. Israel não tinha esse problema. Israel olhava e sabia que era fácil vencer, aleluia, era fácil derrotar aquele exército, era fácil derrotar aquele rei. Mas detalhe, Deus disse, não é para ir para a guerra, não é para ir para a batalha, é só para vigiar, é só para se guardar, é só para obedecer, aleluia, a minha voz, disse o Senhor. Oh, eu me lembro de uma igreja que eu fui pastorear. E quando eu fui pastorear, alguns irmãos da igreja me disseram assim: pastor, cuidado com fulana, porque essa fulana é terrível. Ela briga na igreja até arrancar o pastor da igreja. Já arrancou fulano, já arrancou ciclano. E eu cheguei na cidade. Primeira oportunidade que a irmã tem, eu cuidando da irmãzinha. Primeira oportunidade que ela teve, ela cantou indo assim, ó: o Senhor me chamou aqui, foi para guerrear. Foi para guerrear, foi para guerrear. Eu disse: Jesus, vai queimando essa guerra, Jesus. Vai colocando, se não for guerra do Senhor, destrói isso aí, Jesus, aleluia. Mas a fama da mulher é maior do que ela, aleluia. E você fica com, peraí, é perigoso. Todo mundo falou que é perigoso, aleluia. Deixa eu dizer para você uma coisa: quem era eu naquele lugar? Eu era o pastor da igreja. Eu podia chegar e dizer assim: irmã, vem cá, eu quero conversar com você a partir de hoje. Eu estou tirando a irmã de todas as funções. A irmã vai sentar no banco, porque a irmã não tem mais, porque já me passaram a sua ficha, aleluia. Mas não é toda guerra que você ganha guerreando, não é toda batalha que você ganha brigando. Tem batalha que você ganha simplesmente vigiando, aleluia. E nós começamos a vigiar, aleluia. Alguém chegou a dizer: pastor, aquela mulher é um capeta, pastor, cuidado com ela. Deixa eu dizer o que aconteceu. Deus transformou aquele capeta no anjo. Deus transformou aquela mulher briguenta na mulher de paz dentro da igreja, aleluia. E eu costumo dizer, na minha vida foi anjo, cuidou de mim todo o tempo que nós somos pastor lá, cuidou de mim, cuidou da minha família, zelou de nós, aleluia, lutou pela igreja. Então deixa eu dizer para você, às vezes nós olhamos para a nossa força e entendemos, é fácil de resolver, é fácil de fazer. Deixa eu dizer para você o que muitas das vezes algumas pessoas não entendem, aleluia. Olha para o pastor da igreja e começa a não entender, porque diz assim: o pastor podia dar um jeito naquele fulano, o pastor podia dar um jeito naquela fulana, o pastor podia dar um chega para lá nele, o pastor podia dar um chega para lá. Deixa eu dizer, às vezes o pastor até tem vontade de dar mesmo, mas o Senhor diz assim: ó, deixa que eu estou trabalhando, faz nada não, deixa que sou eu quem vou agir, faz nada não, eu mudo por dentro, aleluia, eu transformo lá dentro, aleluia. Então deixa eu dizer para você, querido, não é toda batalha que ganha na força, não é toda luta que ganha, aleluia, no braço, mas é na oração, é no jejum, é na santificação, é ouvindo a voz do Senhor e obedecendo a Deus. Então ouça a voz de Deus e obedeça ao Senhor. Aí, tentar contra a vida de quem tem chamado é só para ser frustrado. Tentar tocar em alguém que é ungido é só para ser frustrado. A pessoa pode tentar, e vai observar que não faz efeito nenhum na vida da pessoa que ela está tentando. Por quê, irmãos? Porque a mão de Deus está sobre ela, a graça de Deus está sobre ela, a presença de Deus está sobre ela. Aí o rei da Síria começa a se frustrar. O rei da Síria começa a ficar triste. A Bíblia diz que ele olha e diz assim: que coincidência maluca é essa? Todos os dias o rei passa aqui. Todos os dias ele passeia por aqui. E ele teve um pensamento macabro.
Ele pensou com ele: alguém dos meus está me traindo. Alguém dos meus está sendo pelo rei de Israel. Alguém dos meus avisou o rei de Israel. E quando isso acontecia, precisava ser descoberto. E quando era descoberto, pagava com a vida. Morria ele, morria sua esposa, morriam os seus filhos, morriam os seus animais. Tudo que era de propriedade deles era matado. E as posses dele dadas a outra pessoa. Então o rei reúne o seu povo novamente. E quando estão todos reunidos, ele dá um grito com aquele povo e diz assim: quem de vocês? Desesperado, quem de vocês é a favor do rei de Israel? Imagina agora numa reunião tensa, um culpado tinha que se levantar. Imagina agora como foi tenso, um culpado, alguém tinha que ser punido. Deixa eu dizer para você, meu irmão, se você não está entendendo, eu vou ser mais claro contigo. Todos os dias, quando você está na sua casa, você sai num culto abençoado. Aleluia, você vem e adora a Deus, glorifica o nome de Jesus, cultua, você não está vendo o livramento, mas o Senhor te guardou, te livrou do mal, do perigo, aleluia, e lá no inferno existe uma confusão, e os demônios que estavam planejando contra a sua vida, eles começam desesperadamente tentar entender por que é que não deu certo o plano que ele elaborou contra a sua vida, por que é que não deu certo o plano que ele elaborou contra a sua casa, contra a sua família, e ele fica desesperado. Porque enquanto você está aqui adorando, os males estão caindo por terra. Porque enquanto você está aqui dando glória a Deus, aleluia, aquilo que o diabo planejou para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, está sendo feito, está sendo destruído, está sendo acabado, arrancado, aleluia. E ele está sem entender, dizendo: eu estava quase conseguindo, o que está acontecendo. Chuaramanto e farábia sou derrerai. Chuamandarábia sul teio forábia sei candarábia soi. Nesse momento os planejamentos do diabo estão caindo por terra. Neste momento os levantes de Satanás estão caindo por terra, porque a glória de Deus está lhe cobrindo. Mas um dos homens se levanta em grito e diz assim: ó grande rei! Acontece que lá em Israel tem um profeta. Um profeta do Deus de Israel. Ou seja, o rei não é um profeta de qualquer Deus. O rei lá não é um profeta dos deuses como nós temos aqui. Lá é o profeta do Deus de Israel. É um Deus que eles não vê, mas sente. Aleluia. É um Deus que não tem aparência, mas fala com eles, guarda a vida deles, livra a vida deles, dá vitória na guerra para eles, dá vitória na batalha para eles. Acontece, rei, que tudo que o Senhor fala na sua câmara de dormir, o Deus dele fala para ele. Observa onde era a reunião do rei. A reunião do rei não era na sala de reuniões, porque era muito secreto. O rei chamou aqueles homens para o seu próprio aposento. E lá no seu aposento, no seu quarto, o lugar aonde ele dormia, ele fez a primeira reunião, dizendo os lugares estratégicos aonde ele ia estar. Agora faz a segunda reunião, com as mesmas pessoas, porque ele precisava ter um culpado. Aí de repente alguém fala assim: acontece aí, que tudo que o Senhor fala aqui dentro, o Deus de Israel está ouvindo. Querido, deixa eu falar para você, não se preocupe. Tudo que estão planejando contra você, o seu Deus está ouvindo. Tudo que estão tentando contra você, o seu Deus está vendo, aleluia. E eu vou dizer mais, ele não só ouve, não só vê não, ele trabalha a seu favor. Ele vai lá com as mãos santas, aleluia, e te protege, porque não há quem possa tocar a quem Deus escolheu, aleluia.
Eu não sei se o rei acreditou ou se não acreditou. Mas o rei diz, então descobre aonde está esse homem. Vai lá buscar esse homem e traz ele a mim. Não demorou muito, aqui falou assim, rei, esse homem está em Dotã. O rei disse, vai lá, pega cavalos, cavaleiros, guerreiros, pega os melhores, pega os mais fortes, pega os mais treinados, pega os que mais sabem matar, os que mais sabem destruir, vai lá com força total, aleluia. Aleluia, o inferno, ele fica apavorado porque ele pode usar força total contra o seu chamado. Ele pode usar força total contra a sua vida, aleluia. Mas a Bíblia diz que quando chegaram, cercaram a cidade. E quando cercaram a cidade de manhã bem cedo, aleluia, o jovem que serviu o homem de Deus saiu lá fora para lavar o rosto. E quando ele olha a cidade cercada, ele grita, ai meu Senhor! Quando nós olhamos para a aparência, nós assustamos. Quando nós olhamos para o tamanho do vento, nós assustamos. Quando nós olhamos para o tamanho do levante, nós assustamos. Mas deixa eu dizer para você, não há poeira que levante, que permaneça, irmão. Toda poeira que levanta vai ter que baixar, aleluia. Toda poeira que levanta vai ter que baixar, porque o lugar dela é embaixo. O homem de Deus sai lá fora. Quando o homem de Deus olha a cidade cercada, quando o homem de Deus vê o seu moço apavorado, falou assim, tenha medo não, mais são o que estão conosco do que o que está com eles, não temas. Meu amado, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais são as suas lutas, as suas provas, mas não temas. O maior é o que está com você para te dar vitória. O maior é o que está você para segurar nas suas mãos. O maior é aquele que está com você. Não existe força da treva, não existe inimigo, não existe levante com força para te derrubar. Não existe. Aí o moço apavorado, o homem de Deus falou assim, meu Deus, abre os olhos do meu moço para ele ver o que eu estou vendo. O problema é que às vezes nós não vemos, irmãos. O problema é que às vezes um vê, o outro vê, aleluia. E quando alguém não vê, nós julgamos ele. Às vezes o irmão está na luta, aleluia, quase caindo, tadinho. Às vezes o irmão está numa prova, aleluia, e quem está na prova não enxerga como quem não está na prova. Às vezes nós estamos olhando de fora, o irmão não podia fazer isso, mas o irmão está errando nisso, o irmão, cuidado, vai cair, mas ele na prova não está vendo. Aí qual é o meu papel? É de orar por ele, como o homem de Deus fez, aleluia. Deus abre os olhos dele para que ele veja, aleluia. Deixa eu dizer para você, quando você vê o irmão fraco, porque está na luta, na prova, ora assim, Deus abre os olhos para que ele veja, abre os olhos para que ele contemple a sua glória, abre os olhos deles para que ele veja a sua mão estendida, a tua guarda, guardando ele, Senhor. Quando nós olhamos com os nossos carnais, nós vemos a luta, vemos o levante, vemos a prova, vemos todas as nossas impossibilidades. Mas quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, nós vemos que aquele que está conosco é maior do que tudo e todos. A Bíblia diz que quando Deus abriu os olhos do moço, ele olhou. E ele viu que muito mais, aleluia, do que o exército estava do lado do homem de Deus. Cavalos e cavaleiros, não normais, era cavalo de fogo, era cavaleiro de fogo, era espada de fogo, era escudo de fogo, aleluia, era lança de fogo, na mão daquele que guardava. Agora, autoridade é autoridade, irmãos. Autoridade não é para quem quer, é para quem busca, aleluia. Poder não é para quem quer, é para quem busca, aleluia. O homem de Deus da manhã fala assim, Deus vai lá, fere todo esse exército por cegueira agora. E a Bíblia diz que imediatamente o exército ficou cego. O que pode fazer alguém cego, irmãos? Aleluia. Deixa eu falar para você, aquele que já é cego há um tempo, ele aprende a andar. Aquele que já é cego há um tempo, ele aprende a caminhar, ele aprende a ir, voltar. Eu conheço pessoas que andam a cidade inteira e são 100% cegos. Vai no banco, vai no posto de saúde e são cegas.
Mas quem fica cego na mesma hora se perde. Não sabe para onde ir. Mas o homem de Deus falou assim: olha, o homem que vocês procuram não está aqui não. O homem que vocês procuram não está aqui, eu vou levar vocês aonde ele está. Mas peraí, Elias, o homem de Deus estava ali ou não? O homem de Deus, Eliseu, estava ali ou não? Ele estava. Mas ele falou que não estava. Pastor, mas ele estava mentindo? Claro que não. O homem a quem vocês procuram não está aqui. Ou seja, ele estava dizendo assim, ó, eu não sou o que vocês encontraram. Eu não sou o que vocês pensaram que eu sou. Mas eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Já viu algumas pessoas que às vezes olham para você e não vai com a sua cara sem motivo? Tem pessoas que sem motivo nenhum não gostam de você e pronto, acabou. Sem motivo, porque ele acha que você é quem ele pensa que ele acha que é. Mas você não é quem ele pensa que você é. Ele fala assim, me siga que eu vou levar vocês aonde está um homem que vocês procuram. E a Bíblia diz então que ele começa a ir. E quando ele começa a ir, o exército vai com ele, não tem o que fazer. Quando chega no lugar, na cidade, o homem de Deus diz assim, Senhor, abre os olhos dele para que eles vejam onde estão agora. Quando o olho deles for aberto, eles não estavam mais num lugar seguro para eles. Eles estavam num lugar no meio da cidade, numa cidade, uma fortaleza de um exército muito grande, onde todos eles podiam ser mortos. E quando o rei viu que eles estavam lá, o rei gritou, feri-los-ei, matá-los-ei, matá-los-ei. Mas o profeta, não, rei. Não, rei, tu não vai matar. Oh, rei, você não vai ferir. Tu pode ferir aquele que você pega nas suas batalhas, aquele que você pega na tua espada, mas esses daqui você não vai ferir. Neste momento, o homem de Deus começa a se apresentar quem era ele. Neste momento, o homem de Deus começa a apresentar, este é o homem que vocês estão buscando. Aí ele continua, rei, prepara uma mesa para eles, vamos dar pão para eles comer. Vamos dar água para eles tomar. Vamos fazer um banquete para que eles se alimentam. E depois que eles se alimentar, nós vamos dizer, pode ir embora. Vai ao vosso Senhor de barriga cheia. Queridos, preste atenção porque é forte que você vai ouvir. A Bíblia diz então que o rei faz um banquete. Eles comem. Eles bebem. E acredito eu que enquanto eles comiam e bebiam, ele estava assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Não pode ser verdade que nós íamos buscar esse homem e atentar contra a vida dele. Esse homem não é quem nós pensávamos que ele era. Esse é o comportamento que a igreja precisa ter. Aleluia. É o comportamento que nós precisamos ter. Aleluia. As pessoas precisam olhar em nós. E aqueles que um dia tiveram má impressão, eles vão ver que não éramos quem ele pensava que nós éramos. Aleluia. Porque nós somos diferentes. A presença de Deus está na nossa vida. A nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades infernais, aleluia. Nós oramos por quem não ora por nós. Lutamos para amar quem nos odeia. Abraçamos quem não quer ser abraçado por nós. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel do homem de Deus, da mulher de Deus, do crente, do salvo. A Bíblia diz que aqueles homens comeram, se levantaram e foram embora. Aí o texto vai terminar assim, ó. E nunca mais a tropa deles invadiram ou atacaram Israel. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se o seu vizinho não gosta de você e persegue você,
Deixe ele descobrir que você não é o que ele pensa que ele é. Aleluia. Deixa ele conhecer quem é você de verdade. Ore por ele, abençoa a vida dele. Se o seu amigo do teu trabalho te persegue, não gosta de você, não deu troco na mesma moeda, seja diferente. Mostra para ele que você é homem de Deus, é mulher de Deus, é servo do Senhor, é serva de Deus. Feche os olhos dessa noite e fala com o papai. O inimigo não vai nos vencer. O inimigo não vai nos vencer. Porque o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos livrando, nos protegendo. O Senhor é bom, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Fala com Deus nesta hora. Apresente a Deus aqueles que se levantaram como inimigo seu. Apresente a Deus aquele que se levantou para te perseguir, para tirar a sua paz, para tirar o seu sossego. Apresente a Deus. Oh Espírito de luz, oh Espírito de luz, a tua igreja está orando nesta noite, Senhor. O teu povo está orando, Pai. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Fala com teu Deus nessa noite, Deus vai renovar. Deus vai dar força, Deus vai dar estratégia, aleluia. Eu vejo Deus dando estratégias. Para manter falar baixo de quem derramando de aço de andarabacai. Fala com Deus da vitória nesta noite. O Deus que te dá vitória está neste lugar. O Deus que te dá vitória se faz presente neste lugar. Papai, no nome de Jesus Cristo, esta noite, a tua igreja que está reunida neste lugar em oração, ó Pai, em clamor, Senhor, porque tu és bom, a tua bondade ela é eterna e dura para todo sempre. Ó poderoso Deus de Israel, ó Deus santo, Deus vivo agora, eu profetizo a tua vitória, Pai, a tua vitória sobre este homem, sobre esta mulher, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória é tua no nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Toma posse dela, queridos. Amém. Amém. Toma posse no nome de Jesus. Senta só um pouquinho. Vou dar alguns anúncios da obra de Deus. Amanhã então, às 23 horas, horário de Brasília. Presta atenção que eu estou corrigindo aqui. Amanhã, às 23 horas, horário de Brasília. Oração aqui na igreja. Estaremos apresentando 12 dias de oração. Apresentando os 12 meses do ano, pedindo a Deus bênção, graça, proteção, em nome de Jesus. E eu convido você, irmão, para se esforçar e para vir. Se esforce, venha, no nome de Jesus. Amém? Todos os dias, até findarem o 12º dia, em nome de Jesus. Lembrando que terça-feira vai ter ensaio com as irmãs, já começa? Começou o ano já, né? Depois da reunião? Então vai começar o ano depois da reunião. Amém? Vai começar o ano para as irmãs depois da reunião. Quarta-feira, então, nós temos a reunião. Perdão, quinta-feira, nós temos essa reunião. Quarta-feira temos culto normal. Quarta-feira temos culto normal. Eu peço aos irmãos que venham no culto quarta.
e venham na quinta-feira em nome de Jesus, para a reunião que vamos ter com todos, membros e obreiros desta igreja, em nome de Jesus. Quinta-feira. Amém? Depois da reunião, nós tomamos Coca-Cola. E... Então, em nome de Jesus, está dado aí o anúncio para vocês dessa semana. Sexta-feira temos culto. Sábado nós estaremos indo para o assentamento Mateira. Domingo temos culto com a família. Sexta, culto de libertação. Venha no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Já é o segundo domingo? Meu Deus. Hoje é o primeiro, então está certo. É verdade. Domingo é Santa Ceia, irmãos. É que essa feriada aí, eu estou na minha cabeça que é sexta-feira, hoje não é. Hoje é culto da família, domingo. Esse feriado de meio de semana bagunçou um pouquinho, mas então, vou recapitular. Domingo é Santa Ceia, irmãos. Amém? Deus abençoe, Ariel. O obreiro tem que estar ajudando mesmo. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Queridos, são 9h34. Vamos fazer a última oração, agradecendo a Deus por esse culto, por essa noite, no nome de Jesus. Se coloque em pé no nome do Senhor.